Boa noite a todos, bem-vindos ao nosso querido canal, @aprendendo uns com os outros. Meus irmãos, eu vou continuar, como eu disse, as parábolas de Jesus, não é? As parábolas que nos fazem pensar, nos ensinam muito, não é? Muito do nosso viver físico e espiritual, mas principalmente para elevar o nosso espírito, para o nosso espírito caminhar na luz do Mestre. E eu escolhi para essa noite parábola do festim de núpcias. Jesus, falando ainda por parábolas, disse-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo realizar as núpcias de seu filho, enviou seus servidores para chamar às núpcias aqueles que foram convidados. Mas eles se recusaram a vir. Ele enviou ainda outros servidores com ordem de dizer de sua parte aos convidados: eu preparei meu jantar, fiz matar meus bois e tudo o que havia feito cevar. Tudo está preparado, vinde às núpcias. Mas eles não se preocuparam e se foram, um à sua casa de campo, outro ao seu negócio. Os outros se apoderaram de seus servidores e os mataram, após lhe ter feito vários ultrajes. O rei, tendo sabido disso, encheu-se de cólera e, tendo enviado seus exércitos, exterminou esses homicidas e queimou a sua cidade. Então ele disse aos seus servidores: o festim de núpcias está todo preparado, mas aqueles que haviam sido chamados dele não foram dignos. E depois, nas encruzilhadas, e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Seus servidores, indo então pelas ruas, reuniram todos aqueles que encontraram, bons e maus, e a sala de núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. O rei entrou em seguida para ver aqueles que estavam à mesa, e tendo notado um homem que não estava com a roupa nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entrastes aqui sem ter a roupa nupcial? E esse homem permaneceu mudo. Então o rei disse aos seus servos: atai-lhes as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger de dentes, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo de 1 a 14. O incrédulo sorri a esta parábola, que lhe parece de uma puerilidade ingênua, porque não compreende que se possa criar tanta dificuldade para assistir a uma festa, e ainda menos que os convidados estendessem a resistência até ao massacre dos enviados do senhor da casa. A parábola, diz ele, sem dúvida são figuras, mas ainda é preciso que elas não saiam dos limites do verossímil. Pode-se dizer o mesmo de todas as alegorias, das fábulas mais engenhosas, se não são despojadas do seu envoltório para provocar-lhe o sentido oculto. Jesus auriu as suas nos usos mais vulgares da vida e as adaptou aos costumes e ao caráter do povo ao qual falava. A maioria tem por fim fazer penetrar nas massas a ideia da vida espiritual. O seu sentido não parece frequentemente ininteligível, senão porque não se parte desse ponto de vista. Nesta parábola, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade, a uma festa. Para os primeiros convidados, fez alusão aos hebreus,
que Deus chamou primeiro ao conhecimento da sua lei. Os enviados do Senhor são os profetas que vieram exortá-los a seguir o caminho da verdadeira felicidade. Mas suas palavras foram pouco escutadas, suas advertências foram menosprezadas. Vários foram mesmo massacrados como servidores da parábola. Os convidados que se escusam para cuidar de seus campos e de seus negócios são o símbolo das pessoas do mundo que, absorvidas pelas coisas terrestres, são indiferentes quanto às coisas celestes. Era uma crença entre os judeus de então que sua nação deveria adquirir a supremacia sobre todas as outras. Deus não havia, com efeito, prometido a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra? Mas sempre, tomando a forma pelo fundo, eles acreditavam numa dominação efetiva e material. Antes da vinda do Cristo, à exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia da unidade divina, essa ideia ficou no estado de sistema pessoal, mas em nenhuma parte foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que escondiam os seus conhecimentos sob um véu misterioso, impenetrável às massas. Os hebreus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo. Foi a eles que Deus transmitiu a sua lei, primeiro por Moisés, depois por Jesus. Foi desse pequeno foco que partiu a luz que deveria se derramar sobre o mundo inteiro, triunfar do paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Mas os judeus, repelindo a idolatria, haviam negligenciado a lei moral para se apegarem à prática mais fácil das formas exteriores. O mal chegara ao auge. A nação dominada estava fragmentada pelas facções, divididas pelas seitas. A incredulidade mesmo havia penetrado até no santuário. Foi então que Jesus apareceu, enviado para lembrá-los quanto à observância da lei e abrir-lhes os horizontes novos da vida futura. Convidados dos primeiros para o grande banquete da fé universal, repeliram a palavra do celeste Messias e o fizeram perecer. Foi assim que perderam o fruto que teriam recolhido de sua iniciativa. Seria injusto, todavia, acusar o povo inteiro desse estado de coisas. Essa responsabilidade cabe principalmente aos fariseus e aos saduceus, que perderam a nação pelo orgulho e pelo fanatismo de uns e pela incredulidade de outros. São eles, sobretudo, que Jesus compara aos convidados que recusam comparecer ao repasto de núpcias. Depois acrescenta: o Senhor, vendo isso, fez convidar todos que se encontraram nas encruzilhadas, bons e maus. Ele queria dizer com isso que a palavra foi pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e que estes, a aceitando, seriam admitidos na festa em lugar dos primeiros convidados. Mas não basta ser convidado, não basta levar o nome de cristão, nem se assentar à mesa para tomar parte do banquete celeste. É preciso, antes de tudo, e como condição expressa, estar revestido com a roupa nupcial, quer dizer, ter a pureza de coração e praticar a lei segundo o Espírito. Ora, essa lei está inteiramente nestas palavras: fora da caridade
não há salvação. Mas, entre todos aqueles que ouvem a palavra divina, quão poucos há que aguardam e a praticam, quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Por isso, Jesus disse: haverá muitos chamados e poucos os escolhidos. E com essa lição belíssima, não é, meus irmãos? Nós ficamos na paz de Jesus, seguindo os seus mandamentos, não é? Fiquemos na paz, deem o joinha no nosso canal e até o nosso próximo encontro.